Você está ouvindo o Kardec Cast, um podcast 100% espírita. Nós não temos ligações com instituições ou movimentos. Nosso podcast é independente, sem fins lucrativos e vinculado apenas à doutrina espírita. Aqui, estudamos as publicações de Allan Kardec e buscamos o seu pensamento. O pensamento do organizador do espiritismo. O pensamento kardeciano. Sejam todas as pessoas muito bem-vindas. Pouco antes do desenvolvimento desse texto, alguém havia me perguntado: "E aí, tudo bem?" No que respondi: "Sim, está, e você?" Ele me disse: "Tudo em paz, graças a Deus." E imediatamente me perguntou: "E sua família?" Falei-lhe: "Tudo ok, e a sua?" E a resposta, como de costume: "Tudo em paz, graças a Deus." As pessoas esquecem, por motivos tão somente religiosos, que a doutrina do Cristo está acima de qualquer paradigma religioso e de qualquer religião, com devido respeito a todas elas. E ao tratarem apenas o fato de que se estão bem, isto é graças a Deus, estão excluindo a necessidade de agradecê-lo também quando estão passando por situações ruins. Ora, não foi o próprio Cristo que nos orientou em tudo dar graças ao Pai? Percebamos que em momento algum especificou que sejam agradecidos apenas os momentos bons. Afinal, como podemos encontrar em o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 25, a cada dia basta o seu mal. O que se confirma em O Livro dos Espíritos, no número 532. Quando os espíritos superiores afirmam: há males que estão nos decretos da providência. Aí fica a pergunta de alguns de nós: como assim? É fácil. O céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, capítulo 7. Não há uma única imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lastimáveis, inevitáveis. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deve ser paga. Se não o for numa existência, sê-lo-á na seguinte ou nas seguintes, porque todas as existências são solidárias umas das outras. Já deu para perceber que estamos transitando no tema Código Penal da Vida Futura, que encontraremos ainda na obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Sim, porque o assunto punição divina é, de maneira impressionante, um tabu no meio espírita. Muitos de nós insistem em afirmar que Deus não pune, não castiga. Tratam apenas da suprema bondade de Deus, esquecendo-se de sua justiça, também suprema. Os argumentos são os mais diversos, e todos eles invariavelmente construídos a partir de duas situações. Ou a pessoa simplesmente não estuda o espiritismo verdadeiro, ou faz o download em sua mente de insinuações de espíritos e ou de espíritas menos afeitos às orientações do nosso chefe espírita, Allan Kardec, e dos demais espíritos superiores que, juntamente com ele, organizaram o espiritismo em livros sob o comando do Espírito de Verdade.
Eis uma citação que nos diz muito e que poderemos encontrar na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de abril de 1866. Não sabíeis porque sofreis na terra. Agora, no sofrimento, vedes a justiça de Deus. Como dissemos no início, vamos transitar pelo Código Penal da Vida Futura em O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Kardec inicia este assunto afirmando: o Espiritismo não vem, portanto, mediante sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Sua lei, no que toca ao futuro da alma, deduzida de observações feitas sobre o fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. E aí ele começa a citação de 33 pontos, dos quais destacaremos apenas alguns, e convidamos a vocês, nossos ouvintes, a buscarem na fonte todas as orientações do mestre. Diz ele, no número 3, a soma das penas é assim proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos está na razão da soma das qualidades. O que significa pena? Segundo o dicionário, sanção aplicada como punição ou como reparação por uma ação julgada repreensível. Castigo, condenação, penitência. É ainda sofrimento, aflição. Parece-nos que ficou super claro. Mas, vamos adiante. Kardec vai dizer no número 8 que não há uma única má ação, um único mau pensamento que não tenha suas consequências fatais. Precisa dizer algo mais? Talvez seja necessário dizer mais algumas coisas. Número 12. Não há, em relação à natureza e à duração do castigo, nenhuma regra absoluta e uniforme. A única lei geral é que toda falta recebe sua punição, e toda boa ação sua recompensa, segundo seu valor. Vejamos bem. Kardec não utilizou palavras, digamos, mais conforme a vontade de algumas pessoas, palavras mais poéticas. Ele falou de castigo, punição. Deu para notar, né? Número 13. A duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Claríssima a relação entre a duração do castigo e o aperfeiçoamento do espírito culpado, não é mesmo? E aí ele complementa dizendo que uma condenação por um tempo determinado qualquer teria o duplo inconveniente, o de continuar a atingir o espírito que se tivesse melhorado ou de cessar quando ele ainda estivesse no mal. Deus, que é justo, pune o mal enquanto ele existe. Cessa de punir quando o mal não existe mais. Assim fica demonstrado que Deus pune. Claro que pune. O espírita que não enxerga isto prefere viver de fantasias. O que é óbvio, é um direito que ele tem. Contudo, ele nega o que o Espiritismo orienta. Número 14. Estando a duração do castigo subordinada à melhoria, daí resulta que o espírito culpado, que jamais se melhorasse, sofreria sempre e, para ele, a pena seria eterna. Opa! Duração do castigo? Espírito culpado? Pena? Ah, tá. Número 15. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não ver o termo de sua situação e crer que sofrerão sempre. É para eles um castigo
que lhes parece dever ser eterno. Exemplo básico de uma forma de castigo divino. Aí se argumenta: não, mas Deus perdoa, Deus é todo perdão. E como Kardec não deixa nenhuma ponta solta, no número 16 ele alicerça as afirmações anteriores. O arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Então, se o espírita está achando que o cenário é de um planeta tipo Jardins Floridos, onde se pode cometer erros à vontade e depois basta pedir perdão a Deus que está tudo certo, não é bem assim que a coisa funciona. O indivíduo que cometeu uma falta, por mais simples que ela tenha sido, terá que primeiro arrepender-se sinceramente, depois passar pelo que fez o próximo sofrer e, por último, e não menos importante, corrigir, reparar o mal que fez ao outro. Ah, pouca coisa, simples. E no número 17, nosso chefe espírita vai informar que a reparação consiste em fazer bem àquele a quem se fez mal. Quem não repara suas faltas nesta vida por impotência ou má vontade, encontrar-se-á numa existência ulterior, ou seja, posterior, em contato com as mesmas pessoas que tiveram queixas dele e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes sua dedicação e fazer-lhes tanto bem quanto lhe fez mal. Viu como é leve? No número 21, Allan Kardec vai afirmar que cada um é responsável apenas por suas faltas pessoais. Ninguém carrega a pena das faltas de outrem, a menos que tenha dado lugar a tal, seja provocando-as por seu exemplo, seja não as impedindo quando tinha esse poder. É assim, por exemplo, que o suicida é sempre punido. Mas aquele que, por sua dureza, impele um indivíduo ao desespero e daí a destruir-se, sofre uma pena ainda maior. Fica extremamente claro que Deus leva literalmente tudo em consideração ao julgar as ações de um filho. No número 22, o codificador vai dizer que a diversidade de punições é infinita. Isso para o desespero daqueles que adoram as ilusões trazidas por alguns espíritos pseudo-sábios. E Kardec vai tratar dessa questão de punições e castigos divinos em todo o texto relacionado ao tema Código Penal da Vida Futura. Quem tem olhos de ver, que veja. E para finalizar, Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, junho de 1863. Quando os homens estiverem imbuídos do pensamento que a pena de talião é a lei imutável que Deus lhes inflige, lei muito mais terrível que vossas terríveis leis terrenas, mais apavorante e mais lógica que as chamas eternas do inferno, em que não mais acreditam, eles temerão essa reciprocidade de penas e pensarão 2 vezes antes de cometerem um ato censurável. E o Livro dos Espíritos, número 1009, Santo Agostinho. Dizeis que, acima de tudo, Ele, Deus, é justo e que o homem não lhe compreende a justiça, mas a justiça não exclui a bondade. E ele não seria bom se condenasse a eternas e horríveis penas a maioria das suas criaturas.
teria o direito de fazer da justiça uma obrigação para seus filhos, se lhes não desse meio de compreendê-la? Aliás, no fazer que a duração das penas dependa dos esforços do culpado, não está toda a sublimidade da justiça unida à bondade? Aí é que se encontra a verdade desta sentença: a cada um segundo as suas obras. Você quer compreender mais sobre penas, castigos, punições divinas? Até para saber evitá-las, óbvio. Vamos deixar uma relação bem bacana de citações do Espiritismo, hein? Na descrição deste episódio. Bons estudos! Enquanto estávamos colocando nossa voz para este episódio, nosso podcast já tinha sido ouvido 7.167 vezes. E hoje nosso abraço especial vai para nossos ouvintes dos Estados Unidos, que nos escutam de Washington, da Virgínia, da Califórnia, de Ohio, da Flórida, Oregon, Carolina do Norte, Illinois, Nevada, Tennessee, Texas, Georgia, Utah, Nova York, Nova Jersey, do Arizona, Distrito de Colômbia, da Pensilvânia, do Wisconsin e de Dakota do Norte. Muito obrigado por nos ouvir. É uma imensa alegria saber que estamos sendo ouvidos de localidades tão distantes do Brasil por uma galera tão legal e tão interessada no conhecimento que o Espiritismo nos traz. Continuem com a gente. Grande abraço e até o próximo episódio. KardecCast. O Espiritismo, a vida e você.